bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Agrofag. Hoje é domingo, dia 10 de novembro, e a gente está aqui para trazer para vocês as notícias do agronegócio. Você que está nos acompanhando pela KTV ou pelo nosso canal no YouTube, vai ficar por dentro então das novidades do setor. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Antoniera, tudo bem? Um bom dia a todos que nos assistem. Vamos acompanhar as notícias que a nossa equipe preparou para a edição de hoje. Você vai saber como é feita a despesca da tilápia. É o dia da colheita na piscicultura. A nossa equipe acompanhou o trabalho em uma propriedade em Concórdia do Oeste, distrito de Toledo. Também vamos falar sobre qualidade de sementes. O que será que o agricultor leva em conta na hora de escolher a variedade que vai plantar? No estúdio, especialistas falam sobre a importância do tratamento industrial das sementes. E você já viu uma fazenda assim que fica no mar? Nesta que vamos mostrar, a produção é de algas, que depois de colhidas, são usadas como fertilizantes orgânicos. Vai ter informação sobre uma fruta tropical muito saborosa. E em Nova Aurora, o seu Wilson mantém a tradição da família, produzindo melado e rapadura. O Paraná é o líder nacional na produção de peixes, especialmente de tilápias. Só no ano passado foram 209 mil toneladas produzidas aqui no estado, quase 40% do total do Brasil inteiro. E a nossa região é a que mais produz, né, professor? Além disso, a gente segue se especializando aí nessa atividade. Nós temos uma atividade de aproximadamente de 30 anos de estudo na piscicultura aqui, né? O agricultor percebeu que ele poderia, parte da sua propriedade poderia ser otimizada fazendo a piscicultura. Então, todos os processos, o caminhar dessa piscicultura veio com um grande incentivo da assistência técnica, que teve uma atuação espetacular no campo. E outra coisa, a tilápia ficou no gosto do agricultor, do paladar do consumidor, né? Entendeu? Então veio tudo encaixar. Só que essa evolução, ela teve um processo científico, não foi assim ao acaso, né? E sempre está evoluindo, e acredito que vai evoluir muito mais. Então é uma parte muito importante aqui na nossa região que traz uma renda extra ao nosso agricultor ou piscicultor, né? É isso mesmo. E a piscicultura, como qualquer atividade do agronegócio, exige muita tecnologia e pesquisa. Os manejos são cada vez mais automatizados e adaptados ao crescimento da produção. Aqui no Agrofag, nós já mostramos várias etapas da criação de peixes. E hoje a nossa atenção está voltada especialmente para uma delas, a despesca. Ou seja, o momento em que os peixes são retirados dos tanques e transportados para o frigorífico. Você já viu como isso é feito? Acompanhe. Olhem só essa imagem. O cenário encantador fica em Toledo, no distrito de Concórdia do Oeste. Nele é possível ver a lavoura de soja recém-plantada. Um imenso tapete verde que se perde no horizonte. Ao centro, os tanques para a criação de tilápia. São 11 ao todo. A maioria pertence à família Branco, que se dedica à piscicultura desde os anos 90. Foi aqui que viemos acompanhar a despesca de um dos tanques, de propriedade do Carlos. Ele recebeu os peixes para engorda há 11 meses e hoje vai fazer a entrega para o frigorífico. A equipe do frigorífico, responsável pela compra do lote, chega por volta das 5h30 da manhã. O nível da água no tanque já está reduzido para facilitar o processo de retirada. Com uma rede de arrasto, é feita uma espécie de varredura para capturar as tilápias de maneira segura. Os peixes são colocados em caixas e levados por meio de uma esteira automatizada até uma balança. Aqui passam pela pesagem. Na média, cada tilápia sai do tanque pesando 1 quilo. O caminhão é equipado com caixas adequadas para o transporte, contendo água e oxigênio para a carga chegar viva até o frigorífico.
Ao chegar no frigorífico, o caminhão descarrega os peixes em tanques específicos, onde permanece por mais 8 horas em depuração, ou seja, um período de jejum que ajuda a limpar o sistema digestivo dos peixes. Esse processo é fundamental para garantir a qualidade do produto final, pois evita o gosto residual e melhora o aspecto dos filés, que seguem para a linha de produção. Este frigorífico em Toledo tem capacidade para abater até 6.000 quilos de peixes por dia. O produto final é o filé resfriado e toda a produção é comercializada na região. Já temos uma carteira de clientes, né? Nossos principais clientes são restaurantes, refeitórios de empresa e mercados. Principalmente a gente trabalha hoje com filé resfriado, ele in natura, para restaurantes e refeitórios de empresa, onde você consegue assim, otimizar mais o produto, diluindo alguns custos de embalagem, de congelamento, entregando ele resfriado, onde ele é consumido no dia do abate mesmo, né? Segundo Carlos Estuani, a expectativa de aumento na demanda com a chegada das festas de fim de ano é positiva. Com o Natal se aproximando, a procura por filés de tilápia tende a aumentar em até 30%. E a gente tem uma expectativa muito boa, porque a piscicultura, por ela ser uma atividade assim, um tanto nova, comparando com outras atividades do agro, aí, tipo suíno, frango, que tem uma caminhada bem longa, ela ainda tem alguns ajustes, mas cada ano você vê que ela se ajusta de uma forma mais concreta para se tornar uma atividade bem consolidada aí. Então, como a gente acompanhou aí na reportagem, né, professor, são vários processos envolvidos na despesca. É uma parte importante, né, de todo o processo, né? A colheita da safra. Então, o transporte, a retirada do tanque, o transporte, o recebimento pelas empresas é um sincronismo, tem que ser tudo perfeito para que não haja perdas na produção. É isso aí, um planejamento muito bem feito é necessário. Com certeza. E agora, professor, que tal uma voltinha no Agrofag pelo Brasil? Vamos lá. É isso aí. Muito bem, e a gente vai lá para Recife, no Pernambuco. O nosso parceiro Diogo Nascimento tem uma área onde cultiva baunilhas. Ele nos enviou um vídeo mostrando a floração. Vamos ver aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, que abriu hoje. A flor, pessoal, da vanila pompona, tá? Coisa linda, pô. Olha, pessoal, acabei de fazer a polinização artificial na flor da vanila pompona, tá? Então aqui ela já tá pegada já. Tá aí, a flor tá bem cheirosa, ó. Tá bonita. Show de bola, Diogo. Continue aí nos informando sobre a sua produção de baunilhas. Obrigada. Professor Celso, você viu o que o Diogo fez, né? Então, essa polinização de forma manual. Algumas espécies, Antoniela, ela tem polinização por alguns agentes polinizadores. Pode ser vento, água, pode ser insetos. No caso da baunilha, é a abelha. Mas você pode, na baunilha, ajudar manualmente. Então você tem uma produção maior. É o que aconteceu no vídeo que nós vimos, né? E tem outras espécies também que você ajuda manualmente, né? Por exemplo, o maracujá. Você vai lá com o dedinho e faz a polinização. Isso aumenta a produção daquela espécie que você está trabalhando. É isso aí, a pitaia também, né? Por exemplo. Sim, com certeza. Muito bem, isso aí. E chegou a hora da Isa na Fazenda e as informações são sobre uma fruta tropical muito saborosa, a manga. A produção de manga no Brasil tem um impacto importante na economia e na agricultura nacional. Sendo uma das frutas tropicais mais cultivadas no país, a manga posiciona o Brasil como um dos principais produtores globais. Sua popularidade, tanto no mercado interno quanto no externo, impulsiona o setor e também fortalece o protagonismo brasileiro na produção e exportação. Em 2023, a área plantada no Brasil foi significativa. A Bahia lidera a produção nacional e é responsável por aproximadamente 80% do volume da fruta, especialmente no Vale do São Francisco. Segundo a Conab, em 2023, o Brasil registrou um crescimento nas exportações de manga. Foi 19% maior em comparação ao volume exportado em 2022, atingindo uma alta histórica em receitas,
com aumento de 36% no faturamento. Esse aumento é impulsionado não apenas pela alta qualidade da manga brasileira, mas também por problemas de produção em outros países produtores, como Peru e Equador, que enfrentam limitações devido ao fenômeno climático El Niño. Esses fatores favorecem a demanda pela manga brasileira, especialmente nos mercados dos Estados Unidos e da Europa. O nosso país conta com uma grande variedade de mangas adaptadas a diferentes climas e regiões, possibilitando a produção em diversas partes do país. As principais variedades cultivadas incluem Tommy Atkins, Palmer, Kent, Kate e Ataulfo, cada uma com característica que atende às demandas do mercado interno e de exportação. A Tommy Atkins, por exemplo, é a mais cultivada pela sua resistência ao transporte e boa durabilidade, sendo bastante exportada. O plantio comercial de manga ocorre entre setembro e novembro. A condução da planta envolve técnicas como a poda de formação e a poda de produção, que ajudam a manter a planta saudável e facilitam a colheita. A colheita ocorre geralmente entre 3 a 5 anos após o plantio das mudas, variando conforme a variedade e as condições de cultivo. A comercialização das mangas podem ser bastante lucrativas, desde que o produtor esteja atento às exigências do mercado e às técnicas de cultivo adequadas. Dessa forma, o cultivo de manga para fins comerciais torna-se um negócio atraente para pequenos e médios produtores que buscam diversificar sua produção. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Te vejo de novo na semana que vem e até lá! Obrigada, Isa! E uma dica para você que se interessa por informações do agronegócio e acompanha os videocasts do Agrofag. Essa semana nós gravamos com a equipe Panther a respeito dos implementos utilizados na descompactação de solo. Então o bate-papo foi muito interessante, a gente falou com eles sobre essas práticas que podem auxiliar aí na descompactação e melhorar a produtividade do campo, né? Facilitar a ação das raízes, né? É isso mesmo. Então um bate-papo muito interessante, cheio de informações legais aí. Para você assistir ao episódio, é só acessar o nosso canal no YouTube. O endereço e o QR Code estão aqui na tela. Se você prefere apenas ouvir o áudio, o material está também no Spotify. É só pesquisar Agrocast Fag. E se você quer participar do Agrofag enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. É no 45-3321-3970. Pode ser áudio também, tá? Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco. O assunto agora é a produção de plantas, só que no mar, em áreas conhecidas como fazendas marinhas. Em Florianópolis, a maricultura é uma atividade muito presente e ela inclui o cultivo de algas. Hoje nós vamos saber mais sobre a produção de uma espécie de macroalga conhecida pelo alto teor de nutrientes. Os produtores, Ademir e Gabriel de Souza, pai e filho, conversaram com a gente. O cultivo comercial começou em 2020 e o extrato dessa macroalga é utilizado como matéria-prima para a produção de fertilizantes orgânicos. Acompanhe. Agora a gente vai conversar com quem entende, então, de produção de algas, tem uma fazenda marinha lá em Florianópolis e são responsáveis pela empresa Algas Brasil. Gabriel e o seu Ademir dos Santos, que estão com a gente aqui de forma online. Sejam muito bem-vindos ao Agrofag. Bom dia, Tonelli. Obrigado. Seu Ademir, estou vendo que o senhor está segurando, então, aí um cacho das algas Capaficus alvarezi, que é o nome da variedade, né? Queria que o senhor mostrasse para a gente começar a falar sobre o assunto. Ok, Daniela. Aqui está os cachos, né? Parecido com cacho de uva, né? Olha só que bonita que elas são, né? Elas não é só marronzinha, né? Elas têm verde, tem cinza, tem várias cores aqui, né? Conforme a temperatura, elas vão mudando de cor, né? E dizer para você que esse aqui é o tamanho que ela é colhida, tá? Quando a gente começa a plantar ela, a gente planta ela desse tamanhozinho aqui, ó, esses raminhos aqui, ó, tá? É o tamanho que a gente planta ela, tá? E ela tem 20 gramas, né? Como já te falei, 25 gramas. E no curto período de 30 dias, a gente obtém esse cacho aqui com aproximadamente 400 gramas, 500 gramas, né? Que é o tempo que é para ela fazer o extrato, né? Ela não pode passar de 30 dias, porque senão ela vai acabar criando incrustação, né? E sujando, então, o líquido, né? Então, tem que se colher nesse período aí, né? Dizer para você que é uma coisa muito rentável, é bom,
o maricultor, para o produtor, né? E que a gente está muito feliz, né, em produzir isso aqui, né? Uhum. E essa alga, então, a gente falou da produção em si, desse cultivo, como é que é feito o manejo? Vocês acompanham de perto, vocês têm que ficar monitorando, né? Eu imagino que a vida marinha ali ao redor também, ela deve ter aumentado e vocês ficam de olho, então, em como é que está o desenvolvimento dessas algas. Na realidade é o seguinte, ela quando você fala em plantio de alga, né? Ou seja, fala em fazenda marinha, você fala de uma cultura igual à agricultura, a mesma coisa. Tá? Você tem que ficar de olho nela, você tem que estar preocupado com a questão da temperatura, a salinidade, tempestade, tem todas as condições do tempo, né? Então você tem que ficar de olho. Tem época que ela cresce mais rápido, cresce menos, né? Então é um plantio, é a mesma coisa que você fosse lá para a lavoura plantar milho, feijão, né? Cana-de-açúcar, qualquer coisa, né? Você tem que ficar de olho, né? Agora falando da questão, depois de colhidas, então, né, com cerca de 500 gramas, quais são os próximos processos, Gabriel, que acontece na empresa de vocês? Após a colheita dessa alga, ela passa por uma limpeza, tá? Lavada, essa alga bem lavada, tirado qualquer tipo de incrustação que possa ter nela, ou outro animal, um peixe, um camarão, um siri que vem junto com essa alga, então ela é bem limpa. Depois dessa limpeza, ela passa por um processamento, onde ela é triturada, ela é prensada, é um processo totalmente mecânico, tá? O extrato de Capaficus não passa por um processo químico, não, diferente de outros extratos de alga no mundo, o nosso extrato é um extrato orgânico. Ele passa por esse processamento e é armazenado em IBCs de 1.060 litros e levado até o nosso centro de distribuição. A partir disso, então, quais são os principais produtos que hoje vocês comercializam a partir da Capaficus? Esse aqui é o fertilizante, né? O fertilizante líquido, o extrato de alga 100% puro, tá? Que é fornecido... Hoje nós temos clientes no Brasil, Paraguai, Bolívia e Estados Unidos. Então a gente já consegue mandar esse produto para diversas regiões do mundo, né? E essa aqui é a fração sólida da alga, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É um farelinho depois de seco. Não sei se vai aparecer bem. Ó. Esse farelinho aqui, ó. Esse farelo é o que a gente chama, então, de... Carragena. Carragena. É uma carragena semi-refinada, na verdade, né? Uhum. Aqui, como eu falei, tem metade dela é carragena, outra metade é fibra e diversos nutrientes, né? A utilização desse extrato nas diversas culturas pelo Brasil ela consegue plantar menos e colher mais. Por quê? Esse extrato ele é riquíssimo em fito-hormônios e diversos outros nutrientes que fazem a produção aumentar em 20%, 30%, dependendo da cultura. A gente já tem diversos estudos junto com a Universidade Federal aqui de Santa Catarina, junto com a EPAGRE. Agora o Sebrae está engajado nisso aí também, tudo aqui no estado, em comprovar esses benefícios que ele traz para a agricultura. Com a utilização do extrato de alga, a gente consegue também diminuir um pouco a quantidade dos agrotóxicos que são utilizados. Então, a gente consegue também ter um alimento de melhor qualidade na mesa do consumidor. Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que um dia a gente possa também ir aí de pertinho conhecer, né, toda essa produção. Bom trabalho para vocês e que a produção de algas seja cada vez mais aí produtiva e positiva para vocês e todas as famílias envolvidas. Até a próxima. Obrigado, Tonelo. O convite fica feito. Interessante esse cultivo das algas, né, professor, lá em Florianópolis. Vamos fazer um balanço das coisas, né? Os nutrientes vinham das rochas. A gente vai explorando as rochas, colocando nutrientes para as plantas. Os estudos vieram avançando e outras fontes vão ser observadas ou exploradas para colocar nutrientes para essas plantas que nos dão a produtividade. Então são revoluções que existem dentro da agricultura para você produzir mais. E a alga produzida no mar, né, nesse caso dessa reportagem, é altamente sustentável, né, que você vai retirar, vai produzir uma proteína com um alto teor proteico, né, um produto, um extrato de alto teor proteico, e é renovável, né, você coloca lá, planta de novo e tira. Então é uma nova exploração, uma nova revolução na agricultura, uma nova revolução na fertilização das plantas. É isso aí, muito interessante mesmo. Demais. E agora vamos conferir como fecharam os preços no mercado agrícola essa semana.
valor da saca da soja encerrou a semana em R$ 133 em Cascavel, a saca do milho, R$ 60 e a saca do trigo, R$ 80. Depois do intervalo, vamos falar sobre qualidade de sementes. O que será que o agricultor leva em conta na hora de escolher a variedade que vai plantar? Especialistas falam sobre a importância do tratamento industrial das sementes. E ainda nessa edição, vai ter rapadura aqui no Agrofag. É já já. City Farm Fag, 4ª edição. Impulsionando o futuro do agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 22 e 23 de novembro, o Centro Fag receberá as maiores marcas do agro nacional em um show de inovação e tecnologia. Estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm Fag. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Vestibular agendado Centro Fag. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário Fag. Aqui você realiza. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário Fag. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro Fag. Global Connection. Realize. Professor Celso, as lavouras de soja estão se desenvolvendo muito bem nos campos paranaenses, né? Está muito bom, as lavouras são muito boas. No início tivemos aquele período que não vinha chuva, né? Mas quando a chuva veio, elas se tornou regulares, né? Então o agricultor tem que estar agora monitorando doenças e pragas para que tudo dê certo. E outro fator que tem feito a diferença na produtividade das lavouras é a qualidade das sementes utilizadas pelos agricultores. Cada uma delas tem um histórico genético e, com o tratamento, tem mais proteção contra pragas e doenças. Nós fomos até Boa Vista da Aparecida para saber como a família Landim escolhe as sementes que serão utilizadas no plantio da safra. E também fomos a Copavel para ver de perto os processos de controle de qualidade na unidade de beneficiamento. Acompanhe. A cada talhão, uma expectativa. Linha a linha, o que se espera é que o ambiente seja favorável para a formação de grãos graúdos de soja. Cultura da safra de verão na área dos irmãos Marcelo e Dimas. A área fica em Boa Vista da Aparecida e tem cerca de 130 hectares. A semeadura da soja foi feita no dia 18 de outubro. E antes de depositar as sementes, eles planejaram uma série de práticas para contribuir com a saúde do solo. Aqui a gente se preocupa muito com o solo, entendeu? Então, se o solo for bom, é muito mais difícil de dar errado. Então a gente busca fazer entre o trigo, a gente tira o trigo, planta o soja. Quando a gente tira o soja, a gente faz um manejo com um mix de cobertura, a gente usa milheto, nabo, forrageiro. E para poder ter uma boa palhada, assim, ela está segurando as ervas daninhas também. E o solo fica mais macio, como você vê, esse solo está bem macio. E aí a soja tem um berço melhor para ela se desenvolver. Então a gente busca, desde o início, fazer um bom tratamento na terra para poder a soja se desenvolver com uma qualidade melhor, né? Além disso, segundo Marcelo, no suco de plantio foi utilizado um insumo biológico para favorecer o desenvolvimento das raízes. Pensando sempre em melhorar a qualidade das plantas aqui na lavoura, a cada safra, os produtores apostam em sementes que são lançamentos. Nessa, por exemplo, eles usaram 35% de sementes que são tolerantes à ferrugem asiática. O ciclo dessas sementes é de 130 dias.
Já nos outros 65% da área, as sementes escolhidas estão no mercado há mais tempo e o ciclo é de 120 dias. A região tem recebido chuvas bem distribuídas e incidência de luz na medida certa. A expectativa com isso é de que a colheita possa ultrapassar as 85 sacas por hectare. Esse material, ele aqui nos testes que foram feitos na região, ele entregou ali o que? Mais ou menos 85 sacas por hectare, até 90 sacas por hectare. Então, assim, a gente busca essa maior produtividade e por isso aposta nesses materiais lançamentos, né? Que a expectativa é grande, se um ano continuar correndo bem da maneira que está aí, acredito que vai ser um ano bem satisfatório. O tratamento das sementes é feito de forma industrial e vem direto da cooperativa. O Tiago é o agrônomo que auxilia os produtores no manejo e reforça que essa proteção inicial faz toda a diferença. Aqui está para vocês verem, essa lavoura está com menos de 20 dias de semeada e vocês veem a agressividade da raiz pivotante dessa nova variedade, né? E aqui também a gente já consegue ver a nodulação dos biológicos, né? Já está no início da nodulação, né, da fixação de nitrogênio, né, fixação biológica, né. Isso aqui já vai auxiliando a planta, né, a absorver nitrogênio para utilizar aqui nas folhas de cima, né. O cotileno da planta está bem sadio, né, bem verdinho. Isso é sinal que está correndo tudo bem, né, com a planta. Até chegar no campo, as sementes passaram por um processo completo de seleção e beneficiamento. O controle de qualidade acontece na cooperativa. Nós estamos aqui na unidade de beneficiamento de sementes da Copavel. Existe essa unidade aqui em Cascavel e também uma em Pato Branco. A cada safra são produzidas 230 mil sacas de semente de soja. 90% delas recebe o tratamento industrial, como esse que a gente está vendo aqui. A Elieges é a gerente do setor e explica que o cuidado com a semente de soja vai desde o momento da implantação de um campo voltado a esse tipo de produção até chegar à fase final, que é o tratamento. Essa é as sementes que chega para o nosso produtor. Então a gente faz a entrega da semente com qualidade, com um tratamento industrial de excelente qualidade que vai estar dando proteção às sementes na hora da emergência e estabelecimento da lavoura lá no campo. Mas antes disso, ela passa por diversos processos e aqui no laboratório, um deles é a análise de pureza que a Mônica está fazendo aqui, onde a gente verifica a qualidade física e genética do lote de sementes. E aí depois a gente faz análise de germinação, análise de vigor, de tetrazóleo, o peso de 1000 sementes também, que é importantíssimo para a plantabilidade. Então, vários testes em vários momentos da etapa do processo de beneficiamento de sementes para que a gente aprove o lote e faça a liberação para a parte industrial, fazer o tratamento e fazer a entrega para o nosso produtor. Quase 100% das sementes de soja foram entregues aos produtores. A concentração na UBS agora é para o trigo e o planejamento da safra de inverno. As sementes, quando elas chegam na UBS, elas são primeiramente feita uma análise visual para ver se aprovam ou não a carga. E nessa análise é verificado, principalmente na questão do trigo, se não tem outras espécies que possam estar contaminando essa semente, como por exemplo aveia, zevém, centeio, outras espécies que venham a interferir na qualidade física desses futuros lotes que vão ser processados. Aí ela passa pelo processo da pré-limpeza, porque no processo de colheita ela vem com muita impureza, com muita palha, com muita sujeira. Então ela passa pelo processo da pré-limpeza para retirar todo esse material grosseiro e separar as sementes. Aí então ela vai para o processo de secagem e depois ela dá sequência no processo do beneficiamento em si que a gente chama, que vai ser a formação de lotes. E aí nesse processo de beneficiamento ela passa por alguns maquinários. No trigo, o principal deles é a questão de separar por tamanho, ou seja, a gente tira as sementes que são muito grandes e muito pequenas, então deixa um meio ali de sementes que elas estão mais uniforme.
e depois passa também pela mesa densimétrica. Então essa mesa densimétrica, ela proporciona que a gente separe por peso da semente, ou seja, as sementes mais pesadas, as sementes que são mais sadias, que têm maior qualidade, que a sua composição química de todo o processo de formação da semente lá no campo se deu de uma maneira melhor, ela vai ficar na parte alta da mesa. E as sementes, ou sementes que são xoxa, ou palha, que restou do processo de pré-limpeza, ou semente pequena, quebrada, ela vai saindo na parte baixa da mesa. E aí sai para o descarte, e aí a gente consegue ter também uma boa regulagem para ter um aproveitamento de acordo com a qualidade. Então, algo que vem muito bom do campo, a gente consegue ter um aproveitamento melhor, e materiais que não vêm com tanta qualidade, ou que nem, por exemplo, esse ano a gente teve algumas situações de geadas. Então, a geada, ela deixa o grão xoxo. E aí, esse grão xoxo a gente consegue separar através desse equipamento. Então, algumas que às vezes tiveram um pouquinho mais de geada, que acabou prejudicando de alguma forma a questão da produtividade, que no beneficiamento a gente consegue fazer essa separação e deixar só as sementes que têm qualidade. E aqui no estúdio a gente continua esse bate-papo para falar sobre a importância da qualidade das sementes. A equipe Copavel está aqui com a gente, representada pela Eliéges Bertucci, gerente de produção e comercialização de sementes da cooperativa. Seja muito bem-vinda, Eliéges. Obrigada. Cássio Bassi, gerente da indústria Nutriagro, também está aqui com a gente. Bom dia, Cássio. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Então, o Eliéges participou com a gente da reportagem, né? Sabe, então, muito bem de perto, acompanha esse processo da qualidade das sementes. Hoje a gente já tem essa ideia de que o produtor dá essa devida importância para a semente, né, Eliéges? É isso que a gente consegue acompanhar no campo. Sim. Cada vez mais o produtor está tecnificado. E a semente é o ponto de partida, então é muito importante essa questão da qualidade da semente associada à proteção também, para que ele possa explorar o máximo potencial da cultivar. Uhum. No material a gente trouxe aí que então um dado de cerca de 90% dessa semente então que passa pela unidade de beneficiamento, ela já recebe tratamento. Hoje é o que o produtor está demandando? Exatamente, então nós temos uma alta demanda por semente tratada e de certa forma isso agrega, porque a gente entrega a qualidade da semente com uma boa qualidade de tratamento. E hoje, como nós temos também um grande leque de opções de fungicidas, de inseticidas, de nematicidas, enraizadores da Nutriagro, inclusive, e enfim, o recobrimento com polímero, pós-secante, que dá um acabamento, uma boa aderência do tratamento, que faz com que o princípio ativo que é aplicado, ele fique bem distribuído de maneira uniforme em todas as sementes, ou seja, a dose ela é proporcional a cada semente, não fica uma semente com mais dose, outra com menos, e isso faz com que tenha uma proteção muito maior do que um tratamento que não tem um bom recobrimento, que normalmente acontece quando faz o tratamento on-farm. Então, fica lacunas para fungos de solo acabarem atacando essas sementes e prejudicar o seu desenvolvimento inicial, enquanto que com um bom recobrimento fica uma boa proteção, somado à questão do enraizador também, que auxilia ali nesse arranque inicial, e semente com qualidade fisiológica, física, faz com que tenha um bom estabelecimento da lavoura. Muito bem. Eliéges, você falou muito bem, a uniformização da semente, né, no tratamento, esse é um fator importante, né? Mas eu queria discutir com você o seguinte: antigamente tinha 3 ou 4 empresas que forneciam tratamento de semente industrial, certo? Sim. Detentoras. Então, alguns tratamentos que era bom para o sul, não era bom para o cerrado ou para o norte, vamos dizer assim, né? Sim. E às vezes as coisas saíam meia torta na hora de vender, né? Hoje, o agricultor tem opções para falar, não, eu quero para minha área isso, uma área aquilo, e vocês têm condição de fazer esse tratamento? Porque, veja bem, você tem áreas com nematóides, tem áreas que não tem nematóides, tem área arenosa, tem área argilosa, né? Então, não é um pacote pronto como antigamente, né? Sim, hoje a gente trabalha com as 4 principais empresas de químico do mercado, e aí a gente consegue ofertar para o produtor toda essa gama, ou seja, fungicida, inseticida com diferentes moléculas para que eles possam escolher, e aí o
o nosso time de campo, né, a prestação de serviço, assistência técnica que a Copavel faz, ela é extremamente importante, porque é o agrônomo que está no dia a dia lá com o produtor que vai estar auxiliando ele nessa escolha, que acompanha a área, que consegue ter essa percepção de quais são os possíveis problemas que tem naquela área, que vai estar direcionando a ele essa questão do que vai ser mais eficiente para a condição dele. Então a Copavel consegue segregar, fazer uma segregação, uma estratificação, dizer assim, do agricultor, o que precisa. Sim, sim. E aproveitando o gancho também para falar do enraizador, né? Você citou, então, a Nutriagro, eu queria que o Cássio falasse um pouquinho sobre essa situação. Vocês já estão presentes junto nesse tratamento das sementes para deixar ela ainda mais fortificada, protegida, né, Cássio? Isso aí, Antonella. Fazendo uma breve abertura, né? Eu gosto muito de reforçar que a Nutriagro, ela é uma indústria criada e dentro da própria Copavel. Então, ela produz os itens para serem usados pelos seus associados. E nesse gancho aí, falando de qualidade de semente, performance inicial de plantas, né? Um dos itens que a Nutriagro fornece, e ele está em praticamente todos os tratamentos que a Copavel faz, é a inserção de um produto que ele melhora o arranque inicial das lavouras. Então, quando a gente fala assim de melhorar o início de uma cultura de trigo ou de uma cultura de soja, os itens que são utilizados no tratamento, eles foram desenhados nas especificidades de cada uma dessas culturas, né? Melhorando o ambiente onde aquela semente está naquele início e ali conseguindo trazer o quê? Um melhor arranque inicial de sementes, proporcionando depois uma emergência mais uniforme, né? E garantindo com que a gente tenha um stand com melhor qualidade foliar. E isso é bastante interessante, Antonella. A gente conduz alguns experimentos em parceria com a própria OBS da Copavel. São áreas em que a gente conduz ela até o final e é nítido o incremento de produtividade que isso traz na lavoura comercial. Então, se a utilização de um produto para melhorar o enraizamento, acondicionar melhor esse arranque inicial, ele é visto claramente no incremento de produtividade. Já nessa etapa inicial, que já vai fazer toda a diferença. Com certeza. Já que o Cássio falou em fertilizantes, né? A qualidade genética, né, da semente, ela evoluiu assim, violentamente, né? Então, hoje a gente está vendo que vem outros recursos incorporando outras atividades ou métodos de preparar essa semente para uma melhoria, né, da produtividade, manter a produtividade, pelo menos, né, e melhorar essa produtividade. Como que estão os fertilizantes foliares da Nutriagro para essa melhoria, vamos dizer? Professor, o senhor falou muito bem. A semente, ela nasce com um teto produtivo, né? E o produtor faz essa escolha buscando o máximo de potencial produtivo que ele pode ter. Só que isso é uma indústria a céu aberto. Depois que ela rompe ali o solo, ela começa a sofrer alguns intempéries, algumas injúrias, né? E a Nutriagro, ela entra com várias opções para isso. São opções desde melhorar o metabolismo dessa planta, depois dela sofrer algum tipo de travamento, alguma injúria por algum tipo de dano químico ou dano biológico, físico, ambiental, ou propriamente a reposição de nutrientes que a planta ela fica dependente disso no correr do seu desenvolvimento. Então a Nutriagro, professor, ela consegue ter produtos que vão desde as primeiras fases iniciais ali, repondo nutrientes, né, garantindo o teto produtivo desse material, até maximizando o enchimento de grão que essa lavoura vai ter lá no final do ciclo. Então conseguimos ter produtos com várias opções de formulações, com nutrientes isolados, blends ali com aminoácidos ou substâncias úmicas ali, colaborando para quê? Para repor o teto produtivo e depois trazer um incremento real de produtividade para essa lavoura. Beleza. Elieges, desculpa. Hoje a produção de semente de vocês, elas são produzidas em regiões propícias para isso, né? Sim. Como que está, assim, vamos dizer assim, o desenvolvimento desse processo na Copavel para fazer a semente chegar com uma alta qualidade para o agricultor? Que é a referência da Copavel muito boa em qualidade de semente, né? Sim. Como é um ditado conhecido, né? A qualidade da semente se faz no campo. Exatamente. Isso é indiscutível. E para isso a Copavel buscou, há um tempo atrás, alternativas de ampliar a região produtiva. E até como o professor falou, com toda essa mudança que teve na genética das cultivares, dos materiais, a gente tem percebido que cada vez mais com esse empilhamento de tecnologias tem acontecido que elas ficam mais sensíveis, digamos assim,
a questão de perder qualidade com mais rapidez, a não vir do campo com essa ótima qualidade. Então, cada vez mais ela precisa de condições muito mais adequadas, porque ela sente muito mais os estresses que acontecem no processo de formação da semente lá no campo. E aí, por isso, a gente tem buscado alternativas como regiões de produção de sementes que são muito mais propícias a isso. Então, a nossa semente de soja hoje, cerca de 85% ela vem da nossa UBS de Pato Branco. E aí a UBS de Pato Branco, os campos de produção, é lá na região de Palmas, de Candói, de Cantagalo, que são regiões aí que têm mais de 1.000 metros de altitude. E isso favorece para que as sementes venham com essa qualidade lá do campo. E aí dentro dos processos da UBS, a gente faz a melhoria do lote, né, através dos processos de beneficiamento e o cuidado todo com o armazenamento. Então, as duas UBSs hoje possuem o resfriamento dinâmico de sementes, que auxilia nessa manutenção do armazenamento para que ela consiga ter uma longevidade maior, e todo o controle de qualidade, né? Então, em todas as etapas do processo, a gente vai coletando amostras e fazendo toda uma bateria de testes no laboratório. Nós temos um laboratório aqui em Cascavel, que é credenciado no Ministério da Agricultura, e na UBS de Pato Branco tem um laboratório de controle interno, mas também com uma equipe muito bem capacitada. E a gente faz todo esse acompanhamento aí desde a entrada, antes da entrada da semente, até o momento da entrega lá para o produtor. Então, a gente consegue monitorar os lotes que eventualmente possam estar perdendo uma qualidade no decorrer do armazenamento e isolá-los para que eles não sejam comercializados. Quer dizer, o local de produção mais o armazenamento vai fazer essa qualidade que você manda distribui para o agricultor, né? Exatamente. A gente acompanhou lá na unidade, então, de beneficiamento, né? Além de entender um pouco mais sobre esse controle de qualidade da soja, o beneficiamento do trigo. Então, já começando esse planejamento, né? Cássio, você acompanha lá junto com a equipe da UBS também, né? Esse desenvolvimento, então, né? E a semente de trigo, ela já está sendo pensada agora, né, Eliéges? Então, Sim. Como é que está essa ligação agora? O produtor já está se atentando à safra de inverno, vocês já começaram todos os processos. E como é que a Nutriagro também contribui, então, para esse processo? Legal. É interessante falar de trigo, né? A Copavel, ela defende muito essa cultura, até pelo próprio moinho, e o trigo ele começa a assumir um papel de bastante protagonismo na nossa região. Então, colaborar para que o trigo alcance esse potencial genético de produção é o nosso papel. Hoje as nossas médias de produtividade são muito boas, só que elas ainda têm uma grande possibilidade de aumentar. Por isso que a Nutriagro ela já começa um estudo de melhoria nos seus produtos. Para quê? Para que eles se tornem mais produtivos ali na utilização do trigo. Então, o tratamento de semente para o trigo, ele já vem sendo feito. Nós temos avaliado uma nova tecnologia para que maximize ainda mais esse rendimento. E a gente pode encontrar isso, Antonella, em alguns cases ali dentro do ABS, em que a gente vem comparando a performance de enraizamento de lotes anteriores com a formulação anterior, com uma nova formulação que a gente vem utilizando, que é da linha Radices. E esse produto ele permite uma utilização também depois via foliar. Então não é apenas um produto que ele vai só no tratamento de semente, ele consegue ser usado depois para melhorar o perfilhamento ali, aumentar também a produção de cachos e assim aumentar também o peso de grãos. Então um produto que tem uma dose bastante interessante e torna-se econômico na utilização ali no custo hectare. Então a Nutriagro ela pensa em quê? Aumentar a produtividade dessa lavoura, que ela é importante para nós, mas também não trazer custos excessivos de produção. Esse é o nosso papel, realmente o incremento de rentabilidade com essa nova formulação. Muito bem, e esse controle dessa qualidade, né, como o Cássio falou, é inspecionado a todo momento, é verificado, feito esses testes, né, e lá a gente acompanhou de perto que vocês têm esse processo muito minucioso. Sim, e é importante ressaltar também que muitas vezes a gente fica muito focado na questão do desenvolvimento, do melhoramento genético no soja, no milho, de novas tecnologias, biotecnologias agregadas, mas o trigo, ele também deu um grande salto no seu potencial produtivo em decorrência
da evolução do melhoramento genético. Então, hoje nós temos opções de cultivares de ciclo precoce, de ciclo médio, ciclo longo, com resistências às principais doenças, e isso faz com que o produtor também tenha um leque maior de opções para ele definir momento de plantio para escapar de possíveis geadas, situações que possam estar trazendo um risco maior, né, de doenças. Hoje a maioria das cultivares elas têm uma grande resistência à germinação na espiga, então tudo isso são fatores que fazem com que melhore a produtividade, diminui custos, porque se o material é mais sadio, vai diminuir a questão também de aplicações, e a questão de quanto mais a gente puder auxiliar a planta nesse processo produtivo dela, e aí entra a questão dos nutrientes foliares, maior vai ser o potencial produtivo da cultivar. Isso aí. O Cássio, a Nutriagro, ela é uma empresa da Copavel. É uma empresa dentro da Copavel que presta serviço. É isso aí, Fala professor. a história da Nutriagro para nós. A gente tem que falar da história. A Copavel não é uma cooperativa que está agora no mercado, né? Ela já tem um DNA com semente, com adubo sólido, e ela produz o produto pensando no seu associado, pensando no dono da cooperativa, que é o cooperado. E há uns 4 anos, professor, iniciou-se esse trabalho ali, que foi a construção de uma indústria, um prédio físico, né? E foi criada a marca Nutriagro para dar nome, então, a esse prédio. E vocês tinham uma experiência grande já nos macros, né? Perfeito, professor. Tá certo. A Copavel já vinha há um bom tempo compilando dados e levantando demandas que precisavam ser supridas com as novas tecnologias. E a construção da Nutriagro, ela vem de encontro a suprir necessidades que foram mapeadas aqui na nossa área de atuação. Vou pegar um exemplo bem rapidinho. Nós tivemos mais de 4.000 análises e compilamos o resultado disso e notamos que alguns nutrientes, eles são limitadores de produtividade, principalmente pensando na cultura da soja. Só que são nutrientes que depois de um período de evolução da cultura, eles já podem se tornar insuficientes ali daquela adubação de base. Vou pegar um exemplo, o nutriente boro, que ele lixivia e começa a se tornar insuficiente para poder fazer aquela relação fonte-dreno. Foi aí que a Nutriagro entrou com um papel de desenvolvimento de produtos para ter formulações que venham a suprir a deficiência desse nutriente. Então, assim, ela nasceu exatamente para colaborar com o produtor no aumento de produtividade, lavouras mais sadias, lavouras mais produtivas de maneira geral. Então, a Nutriagro, ela completa os seus 5 anos praticamente de operação, professor. Ela atua em todas as áreas da Copavel, em todas as filiais da Copavel, e graças a Deus a gente fica bastante contente que o resultado ao campo vem sendo visto, né, em performance de produto, em produtores sendo fidelizados cada vez mais. Quer dizer, veio complementar a linha de adubação da Copavel. Perfeito, professor. Isso eu tenho um comentário legal. A Nutriagro, ela é uma linha de fertilizantes para aplicação via foliar, então são nutrientes via folha, mas a gente não indica que ela é uma linha de substituição, jamais. A adubação de base, aquilo ali, ela é, exatamente, André. A Nutriagro, ela vem como uma ajuda complementar para maximizar essa produtividade e não como substituição de uma adubação principal. Muito bem. Pessoal, nosso tempo, infelizmente, agora já se encerrou, mas a gente agradece a participação de vocês aqui mais uma vez conosco, Copavel sempre parceira, e a gente se vê no City Farm, né? A gente espera vocês aqui no City Farm. Obrigada, Cássio. Obrigado, Triana. Lieges, até a próxima. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Show. É jóia. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. A semana começa com tempo firme e temperaturas agradáveis em Cascavel. Hoje, segundo o CIMEPAR, o céu deve apresentar sol entre nuvens e as temperaturas podem variar dos 18 até os 29 graus. Na segunda-feira, o tempo continua estável. Na terça, com a chegada de uma nova frente fria, as condições mudam um pouco. Vai ter uma leve queda nas temperaturas. A mínima esperada é de 17 e a máxima não passa de 22 graus. Na quarta, continua fresco e a variação das temperaturas deve ser dos 14 até os 24 graus. Vamos agora para Guaíra, onde o dia vai ser quente e ensolarado, com termômetros variando dos 21 até os 32 graus. Na segunda, o tempo continua quente e estável, mínima de 21 e máxima de 33.
Na terça, a concentração de nuvens se eleva e pancadas de chuva não estão descartadas. A máxima é de 27 graus. Na quarta, as primeiras horas do dia serão fresquinhas, mínima de 17 graus. Ao longo do dia, as temperaturas vão se elevando e podem chegar aos 29. Em Foz do Iguaçu, hoje o dia começa fresco e vai esquentando até a tarde. A máxima esperada para hoje é de 30 graus. Amanhã, o dia pode ficar ainda mais quente, com máxima de 33. A concentração de nuvens aumenta e a instabilidade vai até terça-feira, quando são esperadas pancadas de chuva. A variação nas temperaturas prevista é dos 19 até 25 graus. Na quarta, o tempo fica fresco, com mínima de 16 e máxima que não ultrapassa os 25. No próximo bloco, você vai conhecer o Seu Wilson, produtor rural de Nova Aurora que produz melado e rapadura. É daqui a pouco. City Farm Fag, 4ª edição. Impulsionando o futuro do agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 22 e 23 de novembro, o Centro Fag receberá as maiores marcas do agro nacional em um show de inovação e tecnologia. Estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm Fag. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Vestibular agendado Centro Fag. Ingresso imediato para todos os cursos via 2ª graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário Fag. Aqui você realiza. Professor Celso, vamos lá direto para Nova Aurora conhecer o Seu Wilson? Vamos lá, vamos ver como ele faz essa rapadura. Bora! Essa é a rotina do Seu Wilson. No sítio de 13 hectares, em Nova Aurora, oeste do Paraná, ele cuida da área plantada com grãos. Mas a maior parte do tempo passa mesmo na pequena lavoura de cana-de-açúcar. É que as plantas são a matéria-prima para a produção de melado e rapadura. Seu Wilson cresceu no meio rural e aprendeu o ofício com os pais. Hoje, vivendo sozinho no sítio, ele produz cerca de 3.000 rapaduras e 2.000 litros de melado por ano. Meus pais, já quando moravam no Rio Grande, já faziam, né? Trabalhavam para consumo da família mesmo, era só mais consumo da família. E vindo para o Paraná, como era novo aqui, desde 53 que eles vieram para cá, né, era tudo mato, então as famílias que se vinham, eles não tinham esse conhecimento de fazer rapadura, e meu pai tinha. Então ele já começou para consumo da família e vendia também, para entrar um dinheirinho. No cultivo da cana-de-açúcar, Seu Wilson evita produtos químicos. O controle contra pragas e doenças é feito apenas com a capina, que evita plantas daninhas que competem com a cultura. Após cortar parte da cana-de-açúcar para a produção do dia, ele ajeita os feixes, joga nas costas e leva para outra área. Essa é a rotina de trabalho. Depois que o Seu Wilson cortou a cana, agora ele traz para esse outro setor. Aqui fica o engenho, né, Seu Wilson? Isso, aqui, depois de todo esse processo de corte de cana, vem aqui, eu trago aqui para o engenho, onde que vai ser feita a moagem dessa cana, né? Extrair esse caldo de cana para fazer a rapadura ou melado, né? A produção do dia hoje é melado e rapadura. Rapadura. Aqui o engenho, agora é o momento então para extrair esse caldo. Isso. Com o caldo extraído, é
É hora de ajeitar a lenha no fogo e deixar ferver por 3 horas no tacho. Esse recipiente comporta até 250 litros. Mas hoje, seu Wilson vai trabalhar com 180. A partir que chegou ali no tacho, né? Coloca o fogo na fornalha, vai mais ou menos umas 2h30, 3 horas de fogo, do processo de ferver, para tirar a sujeira que sobe e para chegar ao ponto mesmo, do primeiro ponto no melado. Nesse ponto do melado, no caso, a gente pega e pela forma mesmo, pela espumadeira, dá para você saber. Pela afinidade da massa, o ponto certo. Isso daí é uma coisa da gente mesmo, por experiência, né? Neste momento, seu Wilson retira parte do caldo para o melado. Ele separa em um balde para esfriar e só no dia seguinte é que vai fazer o envase em litros para comercialização. Aqui, ele também prepara o mamão ralado, para acrescentar no restante do caldo que ficou no tacho. Ele usa essa mistura para dar um sabor especial para a rapadura. Você tem que deixar ferver mais a massa. No caso, que foi feita de mamão, essa foi feita de mamão, foi colocado o mamão nesse ponto que tirou o melado. Aí deu tempo dele cozinhar essa massa, ferver, e chegou o ponto da rapadura. O ponto da rapadura, o meu jeito aqui, como é de costume, que vem de experiência própria, é de pegar uma pazinha, pegar um pouquinho de massa e jogar no ar, assim, no tempo com força. Se ela esfriar de tipo um véu, é que está no ponto de tirar a rapadura. Você pode tirar, porque ela vai endurecer, vai ficar normal. Agora, se ela não fizer isso, não tá bom, tem que ferver mais. Esse é todo o processo. O processo não é fácil. Só após 3 horas e 20 minutos, o caldo finalmente ganha consistência de rapadura. Seu Wilson despeja a massa, como ele chama, num outro tacho para esfriar, mais 10 minutos, e depois coloca nas formas para moldar o tamanho de 400 gramas cada peça. E agora é só esperar esfriar, dentro de que 6 a 8 horas aí é o tempo que você pode puxar, tirar a forma e tirar elas, né? A gente não tira agora porque não tem como mesmo, senão ela vai quebrar, né? E no caso, no final a gente faz assim, fica assim, né? Nós embalamos, passamos o filme, né? Colocamos o rótulo com data de fabricação, no caso que é hoje, e data de validade, no caso a rapadura é 1 ano. E o lote também, para a gente ter um controle, né? Dificilmente vai dar problema, né? Mas a gente tem que ter normas da vigilância sanitária, ter todas essas informações no rótulo. Até a questão de informação nutricional e o código de barra. É isso daí, todo o processo. Desses 180 litros de caldo, a produção do dia resulta em 15 litros de melado e 30 peças de rapadura. Tudo é produzido conforme a demanda, sem acumular estoque, já que os produtos são naturais e não têm conservantes. Ele vende diretamente para o cliente final ou em cooperativas e comércios da região. Daí, para quem gosta de rapadura e melado, a produção do seu Wilson fica lá em Nova Aurora. E agora vamos ver como ficaram os preços da proteína animal em nossa região. A arroba do boi gordo, R$ 326,30. O quilo do suíno, R$ 6,43. E o quilo do frango, R$ 4,18.
Vamos dar uma olhada agora nos cursos e eventos que a nossa equipe preparou para mostrar para vocês que estão em casa nos acompanhando. Olha só, o que a gente traz aqui dia 12 até o dia 14 tem o curso Produtor de Bovino de Leite, Manejo e Ordenha aqui no Centro Universitário FAG. Então, a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde tem essa formação para quem quiser então saber mais aí sobre o manejo da bovinocultura leiteira. O telefone para contato está na tela, é o 45999420063. Seguimos então, tem mais curso aqui do Senar em parceria com o Sindicato Rural de Cascavel, trabalhador no cultivo de flores em vaso, orquídeas como foco aí. Então será nos dias 28 e 29 desse mês, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. É o mesmo contato então para quem quiser saber mais informações sobre esse curso. E agora a gente também tem a indicação aqui do Dia de Campo, Cultivando Bem-Estar, Árvores, Porcos e Sustentabilidade, o projeto Porco Moura e Sistemas Agroflorestais, lá da UFPR, então, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, dia 21 de novembro, às 2 horas da tarde, na Fazenda Canguiri. Temos também aí a indicação de uma palestra que vai acontecer na quarta-feira, dia 13, então, a partir das 7 horas da noite, novas bases para a comercialização dos grãos de soja, com o engenheiro agrônomo Flávio Antônio Lázari, ele que é parceiro aqui do programa, sempre nos auxiliando. Então, uma palestra lá na Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos a partir das 7 horas da noite na quarta. E aí também temos aqui o workshop AgroPro do Sistema FAIP Senar junto com o Sindicato Rural de Cascavel. Esse evento vai acontecer no dia 27 de novembro, das 8 da manhã até o meio-dia, na sede do sindicato. Então, que fica lá na Rua Paraná, número 3937. É um momento para falar sobre protagonismo, então, liderança, né, no agronegócio. É com essa indicação que a gente encerra o nosso momento das redes sociais. Professor Celso, obrigada pela parceria de sempre. A gente se vê na próxima semana. Até semana que vem, Antoniela. Um bom domingo a todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag. Uma boa semana a todos.